que lembra quando começou a estudar, né? Primeiro dia na escola, né? Uns choraram na saída da mãe, os outros já, tchau, mãe, né? Vai, pode ir já. E o colégio é tipo o nosso primeiro contato social. Vocês já perceberam que o nosso primeiro contato social sem a nossa família, sem parente, é dentro do colégio. Com pessoas que a gente não conhece, que a gente vai criar amigos, inimigos, vai começar a criar um vínculo com pessoas que a gente ainda não conhece. E o meu primeiro contato social foi bem complicado por uma questão muito importante, né? Que é uma questão que todo mundo aqui já passou, eu tenho certeza, ninguém aqui é perfeito. Bullying. Eu sofri muito bullying durante a minha infância, porque, é gordinha, não sei o que, é isso, é aquilo. As pessoas sempre acham um defeito em tu, e às vezes é um defeito tão pequeno, mas eles aumentam isso como se fosse algo nosso. E isso me magoou muito, né? Eu comecei a olhar muito os meus defeitos e poucas minhas qualidades. E isso acabou me fazendo com que eu crescesse de maneira com que eu não me amasse. Que daí entra o caso do amor próprio. Era uma coisa que eu não tinha. Eu me julgava muito em questão de quem eu era, eu não gostava de mim mesma, eu olhava no espelho e eu não me agradava com o que eu via. E isso foi crescendo bastante porque eu comecei a ter comentários dentro da família. Todo mundo sabe que a Judy é minha irmã, né? E todo mundo sabe que eu e a Judy somos bem diferentes, tanto físico quanto de jeito, né? Eu sou mais pá, né? Vou mesmo, a Judy é mais na dela. E dentro da minha família teve bastante comentários, que isso me magoava mais ainda, porque aumentava o que eu ouvia no colégio. Que era assim, desculpa, tá? Vou chorar, tá normal. A Judy, quando crescer, ela vai ser modelo. A Samara tem que emagrecer. A Judy, quando ela crescer, ela vai ser atriz. A Samara tem que emagrecer. A Judy, quando crescer, ela pode ser aeromoça. Vai ficar linda aquele uniforme. A Samara tem que emagrecer. E isso tudo foi me magoando cada vez mais. Muitas pessoas me elogiavam, sim, com certeza, né? Sempre teve pessoas que falavam, tu é linda, né? Só que quando a gente está, assim, passando por algo que parece que grita mais alto, essa parte que falava bem de mim, para mim entrava no ouvido e saía pelo outro. Ou eu achava que era mentira, que eles falavam isso só porque eles não queriam me ver mal. Então, bastante pessoas falavam, tu é linda, não sei o que e tal. E eu ficava, beleza. E aquelas pessoas que falavam, tu é isso, tu é aquilo, tu é gorda, tu é alta, tu é baixa, Isso vinha muito grande pra cima de mim. E aí eu comecei a entrar na depressão. Eu comecei a ficar mal comigo mesma, eu odiava ir pra praia, porque eu odiava biquíni, eu odiava mostrar o meu corpo. E eu comecei a criar uma coisa que me magoa bastante. Assim, eu fico feliz porque isso não existe mais dentro de mim, mas eu fico triste por já ter sentido isso, que era o meu ódio pela Judy. Eu cresci com muita raiva dela, muito ódio dela. Eu olhava para ela e eu olhava ela com inveja. E isso era muito errado. Não só por ela ser minha irmã, mas por ela não ter nenhum pingo de culpa dela ter nascido de tal maneira e eu ter nascido de tal maneira. E tudo isso foi aumentando e a gente brigava muito por questão disso. Às vezes a gente discutia algo bobo e eu jogava isso no meio e a discussão ficava muito grande, porque era algo que me machucava e eu botava muita culpa em cima dela. Eu falava que as nossas diferenças eram culpa dela, eu falava que eu ter nascido desse jeito e ela do jeito dela era culpa dela. Eu tive relacionamentos e deram muito errado. Não era culpa dela, porque não era de Deus, mas eu botei a culpa nela. Em todos os meus términos, eu joguei pra cima dela. E eu falava que eu odiava ela e que, pra mim, se ela morresse, era lucro. Isso me dói bastante, porque isso você não tem que sentir por ninguém, muito menos por uma irmã. Hoje eu olho para ela com amor. Eu quero o futuro dela lindo. Eu amo ela do jeito que ela é, assim como eu me amo como eu sou. Graças a Deus eu fui curada de tudo isso. Mas me dói ter um dia pensado dessa maneira dela. E aí começa a questão de amizades, né? Que começa bastante no colégio.
estava no ensino médio já, e parece que assim, quando tu entra no ensino médio, tu tem uma pressão muito grande com o que eu vou ser daqui para frente, porque uma hora o ensino médio vai acabar e tu vai ter que fazer faculdade ou começar a trabalhar e tudo mais. E eu não pensava nisso, eu não pensava tipo numa faculdade, assim, pra mim eu podia fazer qualquer coisa que se dane, eu não tava nem aí. Eu pensava muito em mim, eu pensava muito no que eu ouvia lá no ensino fundamental, eu pensava muito no que as pessoas iriam achar de mim. E chegou um ponto que eu já estava tão derrotada por isso, que as amizades chegaram e me levaram para um mau caminho, tipo, de um jeito muito fácil. Tipo, simplesmente, vamos numa festa, vamos. Só que assim, eu tinha 16, 17 anos. Muitas festas eu não podia entrar ainda, porque eu era menor de idade. Eu comecei a usar a mentira. Foi onde a mentira começou a entrar na minha vida. Porque eu comecei a usar a identidade falsa. Eu fiz uma identidade falsa. Não foi caro, foi bem baratinho. E é muito fácil, pra mentira é tão fácil, né? E eu entrava, eu ia e lá eu conheci as bebidas alcoólicas, que eram uma coisa que, se eu não bebesse todo final de semana, eu não era Samara. Tipo, se final de semana eu não saísse com meus amigos pra beber, meu final de semana foi um lixo. Tipo, não curti, não foi final de semana. Eu comecei a ficar bem viciadinha em narguile, eu até tinha um vapor, acho que fala, que é aquela caneta. E eu ficava muito com aquilo. Não era meu, eu peguei emprestado uma vez e depois nunca mais tinha devolvido. E quando eu devolvi, a pessoa ficou, tava contigo? Eu nem sabia. Ficou tempo comigo aquilo lá. E eu comecei a entrar na maconha. Então, todo o rolezinho, Square Garden, Yellow, eu sempre estava lá todo final de semana, o pessoal estava fumando, estava se envolvendo, e eu também ia no meio. E a gente sempre foi da igreja. Minha mãe sempre foi da igreja, sempre foi uma mulher de joelho no chão, que eu falo para ela que ela é uma mulher de joelho no chão. Ela sempre falava que a resposta de tudo é a oração. Nada acontece se você não pedir para Deus para acontecer. Nada acontece do nada. E eu creio que ela sempre orou pela minha vida, né? Ela não sabia para onde eu ia, finais de semana eu mentia, falava que eu ia na casa de uma amiga, que eu ia ali, que ia aqui. E eu acabava, às vezes, chegando bêbada em casa, toda tonta, sem dinheiro nenhum. Eu chegava a deixar em torno de R$800 no Square Garden, pagando bebida tipo, para todo mundo, assim, sabe, de tão pirada que eu já estava. E isso foi se acumulando e tal, e o inimigo foi dando vez na minha vida. Até que, dia 13 de junho de 2018, que é uma data que eu nunca vou esquecer, minha mãe fala que é um aniversário para mim, mais um, que foi quando, isso foi numa terça-feira. No domingo dessa semana, antes dessa terça, a minha mãe pediu para mim ir no culto com ela. Ela falou, ela falou, filha, filha, vamos com a mãe lá no culto e tal, vai ser legal, né? Sabe, faz tempo que tu não vai, as meninas lá perguntam bastante de ti, da Jude e tal. E a gente foi. Aí, beleza. Fui, daí toda aquela coisa, e no final do culto teve bastante unção e tal. E tinha gente chorando ali, gente chorando aqui, e eu lá no meu canto, tipo, bem quietinha, doida pra acabar logo pra mim ir embora. E uma irmã, ela é muito querida, ela veio pra mim e ela me abraçou. E ela falou assim, todos esses pensamentos que você tem na sua cabeça, eu tiro. Porque o propósito que eu tenho pra você é maior. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe que eu vou te usar como uma porta para salvar muitas vidas. E ele não quer isso. Claro que ele não quer. Só que você precisa se abrir, você precisa mostrar que você quer que eu entre. Porque se eu entrar, tudo vai mudar. E eu comecei a chorar, né? Porque eu nunca contei nada para ninguém de toda essa raiva, desse ódio, desses ciúmes, dessa insegurança. E aí eu comecei a ficar nervosa e tudo. Segunda-feira não teve aula. Aí na terça eu estudava no Bailarina de manhã. E quando eu fui atravessar o binário, de frente pro Cari, não sei se alguém me conhece, vocês conhecem, eu sei. É uma via de mão única, né? Então os carros vêm tudo de uma vez, tipo, tudo de um lado só. E eu tava indo pra escola e tinha um único carro vindo.
Tipo, só ele, havia, não tinha ninguém, não tinha pessoas andando, não tinha nada, era de manhã cedo, antes das 7h30. E quando aquele carro chegou bem perto para passar do meu lado, eu lancei a minha bicicleta na frente. E eu voei longe. Um tempo ele ainda me levou no para-brisa dele, esse lado do meu rosto, ele estourou o para-brisa. E ele me levou mais um tanto até eu cair no chão. E por pouco que a roda, ou o pneu do carro não passa por cima da minha cabeça. Foi tipo muito pouco. Eu caí muito de frente pro carro. E eu queria... Antes, né? Não já, não agora. Mas era pra ter sido ali, né? Digamos assim. Eu achei que tinha dado basta. E aí eu desacordei, né, naquela hora. E quando eu acordei, eu já estava deitada dentro da ambulância, toda mobilizada, o pescoço, tudo. E eu não enxergava nada. Minha mãe falou que eu não enxergava, porque todo mundo já viu que eu tenho uma cicatriz bem grande do rosto. Esse lado do meu rosto, ele abriu, tipo, literalmente. Dava de ver tudo ali dentro, os músculos, tudo. E tinha muita sujeira, muita sujeira. E eles tamparam todo o meu rosto, deixaram só a minha boca destampada. Eu estava parecendo uma múmia mesmo, toda mobilizada, não podia me mexer de jeito nenhum. E a mulher só berrava assim, da ambulância falava assim para quem estava dirigindo: vai bem rápido, que ela não vai aguentar muito tempo. Se ela morrer na ambulância é pior, pelo menos ela tem que morrer lá no hospital, porque a gente entregou. E eu não via nada, eu só escutava. E minha audição estava tipo muito além, porque daí eu escutei a voz da minha mãe. E eu comecei a gritar. Eu comecei a falar: mãe, bem alto. Eu comecei a gritar. E aí a minha mãe entrou na ambulância, ela segurou minha mão, eu apertei a mão dela assim. E aí ela falou: eu sou a mãe dela, Daí a mulher falou assim: eu não tenho muito tempo, fala rápido. Daí a minha mãe falou: filha, vai ficar tudo bem, tá? Fica tranquilo, vai ficar tudo bem, foi só um acidente, logo tu vai estar em casa. Aí eu sentia que ia ser a minha hora, né? Por tudo que eu fiz e por tudo que a mulher acabou falando ali, que eu escutei. Então eu queria deixar bem claro para ela que eu amava muito ela. E aí eu comecei a só falar: eu te amo, mãe, eu te amo muito, saiba que eu te amo muito, que se fossem minhas últimas palavras, era isso que eu queria que ela soubesse. A ambulância me levou, a gente foi para São José, e lá eu fiquei em torno de 1 mês e pouco internada. E a situação foi bem complicada, porque assim, eu fui para o hospital e eu fiquei na ala de emergência, que é lá onde ficam as pessoas que estão, tipo, tudo quebrado, queimado. Nossa, parecem pessoas que parecem um zumbi, sabe? Tudo machucado, e eu ficava, tipo, tremendo. Eu fiquei desmaiada na ambulância, eu desmaiei. Fiquei um tempão ainda no hospital. E quando eu acordei, eu já voltei a enxergar, porque o médico tinha feito os pontos. Os pontos, eles ficaram bem nítidos, assim, era muito estranho, parecia uma boneca toda costurada. E aí o médico começou a me analisar e ver aonde mais eu precisava de pontos e o que tinha acontecido tudo. Então eu não podia me mexer na maca. Ele falou: não se mexe, de jeito nenhum. Sentir coceira, qualquer coisa, quiser água e tal, pede, chama, sempre vai ter alguém aqui perto de ti. Tu não pode se mexer. E eles começaram a analisar. Aí fiquei um dia lá naquela ala de emergência e o doutor Guilherme, que foi um anjo nas mãos de Deus, foi um médico assim que, claro, é uma pessoa que estudou para isso, né? Mas Deus teve que botar a mão ali também, senão eu não ia estar aqui hoje. Ele veio, falou que ia me acompanhar e tudo, e ele chegou para o enfermeiro e falou: por que ela está aqui? Porque ela não está num quarto. Aí o médico falou: não tem quarto. A ala de pediatria, porque como eu ainda tinha 17, eu não podia ir para uma ala de adultos, eu tinha que ainda ficar com a ala de pediatria. E aí ele falou: não, mas bota ela na cirúrgica, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Certeza, ninguém sofre um acidente desse e não quebra nada. Certeza, ele falou. E aí eles conseguiram um quarto para mim lá na área cirúrgica. Fiquei o tempo todo lá e todos os dias eu tirava raio-x, todos os dias eu tinha que estar saindo do quarto, eles me empurravam na maca, eu passeava por aquele hospital, acho que eu conheço São José de ponta a ponta agora, porque eu passeava por aquele São José para poder estar tirando raio-x, tomando soro e não.
Quando eu entrei no quarto, eles já me botaram na morfina e o tempo todo eu fiquei na morfina. As minhas veias estouravam, porque a morfina pura é muito forte, porque eu não podia sentir dor nenhuma. E aí estourava minhas veias, elas ficavam finas e fracas e tinha que ficar trocando sempre. Graças a Deus, todos eu tomei nos punhos. O pé eu não podia, porque eu levei 5 pontos no meu pé. Vou tentar mostrar pra vocês. Vamos ver. Vocês estão vendo esse círculozinho aqui, machucadinho, né? Não vai dar de ver muito bem, mas depois eu mostro. Isso aqui era um buraco, literalmente. O negócio do para-brisa, ele enfiou ali. E aí o médico falou, ó, de duas uma. Ou ela vai morrer, ou ela vai ficar paraplégica. Certeza. Porque ela tem... Aí eles me levavam raio-x, tudo, eles falaram. Ela tem uma lesão na coluna. Eu tenho uma lesão na coluna. Ela tem um buraco no pé esquerdo dela. E ela tem 9 fraturas na bacia do lado esquerdo. Eu fraturei a minha bacia em 9 lugares. Eu nunca estudei tanto sobre bacia com a minha mãe como eu estudei naquele hospital. A gente começou a pesquisar muito o que é a bacia em si. E a bacia ela é a sustentação do tronco e é como se fosse a engrenagem para movimentar as pernas. Senão, se a bacia tiver como problema ou algo assim, não tem como você ter um movimento das suas pernas. Ela é tipo essencial. Aí foi que a gente teve certeza que eu ia ficar paraplégica. E aí a gente fez a primeira cirurgia, eu não lembro a data, que foi para o médico ver um acesso para estar efetuando uma cirurgia para ver se ele conseguia mexer na minha bacia, se ele conseguiria. A gente fez a cirurgia, tomei aquela anestesia geral, dormi, só acordei depois, e tudo, levei 12 pontos aqui na frente. E aí o médico chegou depois de alguns dias conversar com a gente sobre, e ele falou que tem um único acesso, tem um acesso que a gente pode mexer e ela consegue ficar em torno de uns 3 anos na cadeira de rodas e depois dele ela pode começar a querer andar, né? Tem uma esperança. Minha mãe ficou toda feliz, com certeza. Aí ele falou, só que tem um problema, eu não vou fazer essa cirurgia. E aí a gente ficou, por quê? Não tem, né? Você não vai fazer sim. É a minha única esperança. E ele falou assim, eu não posso fazer, porque eu vou estar arriscando a vida dela na mesa cirúrgica. Bem nesse acesso, o único acesso que tem uma artéria, que ela vai direto para o coração, por ser do lado esquerdo. E se eu mexer nessa artéria, ela morre agora, tipo, na mesa cirúrgica. Não tem nem tempo de tentar salvar, no caso, de tentar recuar. Então eu não posso arriscar a vida dela, fazer uma cirurgia dessa que é arriscada e perder a vida dela. Eu prefiro deixar ela na cadeira de rodas viva do que tentar fazer algo para melhorar e acabar deixando ela morta, entregar morta para vocês. Ela é uma menina de 17, eu tinha 17 anos. Ela é uma menina de 17 anos, ela tem muito ainda pela frente, eu não posso fazer isso. E a minha mãe bateu o pé, e tu vai, e tu vai, e tu vai. Ele falou, então eu vou. Mas ele fez a documentação, falando que toda a responsabilidade que acontecesse naquela cirurgia era dos meus pais. E eles assinaram. Demorou mais em torno de umas 3 ou 4 semanas, porque ele falou que ele tinha que juntar os melhores médicos. Médico do cardíaco, do coração, médico da anestesia e tudo. Aí veio o médico de São Paulo, veio o médico de Florianópolis, veio o médico de Santana, não lembro agora. Eu sei que veio de vários lugares, se juntaram lá, marcaram o dia e foi a minha cirurgia. Durante esse tempo que eu estava esperando essa cirurgia, eu estava pensando muito no que eu fiz, né? Tipo, poxa, eu comecei a me sentir um lixo, porque o inimigo começou a botar na minha cabeça a situação que, assim, Samara, tu é tão insuficiente, tão medíocre, tão inútil, que nem a morte te quer, nem pra morrer tu serve. Tu tentou se matar e agora tá aí, sendo mais um peso pra tua mãe, sendo mais um peso pros teus irmãos, tendo que sofrer agora, não podendo nem se mexer,
se bobear vai ficar numa cadeira de rodas, parabéns. Parabéns, Samara. Piorou tudo que era difícil de piorar. E aí eu começava a chorar tanto e isso vinha, tipo, muito na minha cabeça. E eu chorava. E vinha muitas pessoas orar por mim, né? Até o Edson Bruno me mandou um áudio, né? Eu sou bastante fã do Edson Bruno, eu gosto das pregações dele. E ele me mandou um áudio uma vez lá no hospital, falando que ia estar orando pela gente tudo. E hoje a minha mãe mandou uma mensagem para ele falando que eu ia testemunhar sobre tudo isso. E ele me mandou um áudio agora há pouco, até mostrei para o pastor, que ele falou: Sá, meus parabéns, né, por estar dando esse testemunho lindo e tudo. Eu que acompanhei o teu caminhar durante o hospital, eu glorifico a Deus pela tua vida, porque foi algo difícil, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não tem quem possa evitar, muito menos o inimigo, que hoje está debaixo dos meus pés. E bastante pessoas oravam por mim.